E aí, moçada, beleza? Voltamos aí ao nosso curso de eletrostática. Vamos falar um pouquinho mais agora ainda sobre potencial elétrico, tudo bem? A continuação, né, do nosso curso de potencial que a gente iniciou há algumas aulas aí. Então, vamos aprofundar agora o nosso estudo sobre essa parte de potencial elétrico, né? As pessoas, às vezes, acham potencial elétrico uma coisa difícil, mas não é. Talvez seja um pouco abstrato, né? Você talvez não consiga entender perfeitamente. Quando a gente fala em força, você entende, né, a força entre duas cargas, entre dois ímãs, mas quando se fala de potencial, talvez você fique pensando, né, mas o que é potencial mesmo? Então vamos tentar entender isso, tá? É até legal porque potencial elétrico, como eu já falei para vocês, não é uma grandeza vetorial. Vocês às vezes têm algumas dificuldades de trabalhar com grandezas vetoriais. Aqui eu não preciso usar o teorema de Pitágoras, eu não preciso usar a lei dos cossenos, tá bom? É uma grandeza escalar. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então até mais simples, beleza? O potencial elétrico, por definição, moçada, ele é definido como energia potencial dividido pela carga. Então, olha só, isso aqui é uma definição. Potencial elétrico, que é dado em volts, tudo bem? Nosso potencial elétrico ele é dado em volts. Ele é energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. Então, vamos dar uma relembrada aqui, ó. Essa carga aqui, ela é chamada de carga fonte, carga fixa ou carga geradora, como você queira chamar. Carga fonte, carga fixa ou carga geradora, como você queira chamar. E essa outra carga aqui é uma carga de prova. Bem, essa carga fonte, ela gera um campo elétrico em torno dela e essa carga de prova, eu vou colocar aqui, ela vai provar se existe ou não campo elétrico, tá bom? Como assim, Kilda? Olha, entre duas cargas positivas vai ter uma força de repulsão, uma força elétrica de repulsão. Se eu soltar essa carga aqui, ela vai começar a se deslocar, tudo bem? Automaticamente, se ela tem uma força, está associada a ela um campo, no caso aqui um campo elétrico, beleza? Mas galera, ela começou a ter velocidade, se ela começou a ter velocidade, ela começou a ter energia cinética, e essa energia cinética, ela veio de onde? Do nada? Não, de maneira alguma, já existia essa energia em alguma forma, e automaticamente se transformou para energia cinética. E que energia eu tinha aqui? Energia potencial elétrica, tá bom? A energia potencial elétrica entre essas duas cargas, que é dado por essa fórmula, né? Estamos relembrando, já vimos essa formulazinha. K, que é a constante eletrostática do vácuo, né? Tem sempre aquele mesmo valor. Carga fonte, carga de prova, dividido pela distância entre elas. Essa energia potencial elétrica entre essas duas cargas se transforma em energia cinética. É por isso que essa daqui consegue se mover. Tudo bem? Olha só, galera. Se eu pegar e multiplicar aqui os meios pelos extremos, eu vou ter que a energia potencial elétrica vai ser a carga vezes o potencial elétrico. Essa formulazinha ela é bem usada dessa maneira aqui. Tudo bem? E se eu quiser calcular o campo elétrico, mas estando associado ele à distância daquela carga, né? Se eu quiser pegar uma carga puntiforme, ou seja, uma carga em forma de ponto, uma carga em que eu não levo em conta as dimensões dela, e eu quiser calcular o potencial elétrico dessa carga, queria que você me ajudasse, olha para cá. A energia potencial elétrica, ela é exatamente K, Qzinho, distância, mas também a energia potencial elétrica ela pode ser calculada mediante essa fórmula que nós acabamos de ver, né? Essa definição. Se eu igualar essa energia com essa energia, tudo bem? Eu vou ter o seguinte, ó, energia potencial elétrica igualado a ela, eu vou ter Q vezes V igual a K, Qzinho, dividido pela distância. Você vai cancelar essa cargazinha de prova, olha o que é que eu vou ficar, ó. Potencial elétrico é KQ dividido pela distância. Esse V aqui, galera, é potencial elétrico. Esse K é a constante eletrostática
Isso aqui é a carga pontiforme, no nosso caso aqui é a carga fonte. E esse D é a distância da carga fonte até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Então eu tenho uma carga fonte aqui, ó. Eu quero calcular o potencial elétrico a 1 metro dela, a 2 metros dela, a 3 metros dela. Então eu posso fazer esse cálculo. Tudo bem? A gente na aula passada, em aulas anteriores, a gente fez até um estudo dela aí, né? Sobre o potencial ser positivo ou negativo. A gente pode dar uma relembrada aqui também. Tá certo? Deu para entender? Então eu posso calcular o potencial por meio dessa fórmula. Poderia também ser por meio dessa fórmula, né? Vai depender aí do que a questão está te fornecendo. Tá legal? Beleza, moçada. Agora, vamos tentar entender fisicamente o que significa esse potencial elétrico. Ele é dado em volts, tá? Vamos supor, então, que o potencial elétrico nesse ponto aqui, ó, é 100 volts. O potencial elétrico aqui é 100 volts. O que isso significa? Significa que se eu pegar 1 coulomb de carga, 1 coulomb, e colocar aqui, esse 1 coulomb vai estar submetido a uma energia de 100 joules, de energia potencial elétrica, que pode ser transformado em energia cinética. Esses 100 joules de energia potencial elétrica pode se transformar em 100 joules de energia cinética. Ah, aquilo então quer dizer que quando na minha casa, eu digo que tem 220 volts, é que se eu botar 1 coulomb de carga, vai estar submetido a uma energia de 220 joules de energia potencial elétrica. Ah, na minha casa é 110 volts, se eu colocar 1 coulomb de carga ali, eu vou ter uma energia de 110 joules de energia potencial elétrica, que pode se transformar em cinética. Beleza? É isso que significa potencial elétrico. Alguns livros, alguns materiais, galera, eles usam para potencial elétrico a letra U, tá bom? E outros usam a letra V. Talvez a grande maioria use a letra V. Então nós vamos usar a letra V no nosso curso para potencial elétrico e o U, assim como vocês viram na aula anterior, nós vamos usar para DDP, para diferença de dois potenciais, para diferença de potencial, tá bom? E quando eu tiver mais de uma carga fonte, quando eu tiver mais de uma carga pontiforme, eu posso ter 2, 3, 4, 5. E aí o problema vai dizer o seguinte, ó, eu quero o potencial elétrico no ponto P. Eu quero saber o potencial elétrico no ponto P. Bem, o potencial elétrico no ponto P, ele vai ser o potencial elétrico devido à carga 1, devido à carga 2, devido à carga 3. Só vai ter um detalhe. Olha para cá, por favor, galera. Se a carga for positiva, o potencial vai ser positivo. Se a carga for negativa, o potencial também vai ser negativo. Ah, aquilo então quer dizer, carga positiva, potencial positivo. Perfeito. Carga negativa, potencial negativo. É isso mesmo. Tá bom? Não esquece disso não. Tranquilo? Então, como essa carga é positiva, o potencial dela vai ser positivo. Então, eu vou ter que o potencial no ponto P vai ser K, Q1, dividido pela distância D1, que seria a distância da carga até o ponto P. Potencial gerado pela carga 2 vai ser K menos Q2, dividido pela distância D2, que seria essa distância aqui. E, por último, o potencial do ponto 3 seria K, Q3, distância D3. Dá uma olhada para cá. Carga positiva, potencial positivo. Carga negativa, potencial negativo. Carga positiva, potencial positivo. Então, se eu quero saber o potencial aqui, galera, ficaria K, Q1, D1, menos K, Q2, D2. E aqui mais K, Q3, D3. Ah, porque eu me lembro que quando era campo elétrico, era força elétrica, eu tinha que tirar uma resultante aqui, não é? Aí eu aplicava a lei dos cossenos, teorema de Pitágoras, era isso mesmo. Mas aqui não. E por que não? Porque potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Perfeito. Vocês lembram que nós falamos sobre gaiola de Faraday, né?
Quando eu tenho um condutor em equilíbrio eletrostático, né? No interior desse condutor, o campo elétrico ele era o quê? Nulo. Agora, galera, o potencial elétrico de um condutor no interior dele, tá? Não é nulo, ele é constante. Tanto no interior como na superfície. Opa, se eu pegar um condutor, tudo bem? No interior dele, o campo elétrico é nulo, tá? Mas, se eu pegar o potencial dele no interior dele, é constante. Então, tanto faz pegar no centro, próximo à superfície, na superfície, em qualquer ponto do condutor, seja na superfície ou dentro, o potencial elétrico ele é o quê? Ele é constante, mas ele não é zero. O campo elétrico no interior, ele é zero. Tudo bem? Vamos fazer a aplicação dessa aula? Vamos fazer alguns exercícios? Vamos lá? Vamos lá então fazer essa fixação desse conteúdo, tá galera? Olha só essa questão de número 1. Olha que questão simples. Quando a gente domina bem a teoria, olha como fica fácil as questões. Ele diz assim, ó, uma esfera condutora oca encontra-se eletricamente carregada e isolada para um ponto de sua superfície. Se liga, galera, os módulos do campo elétrico e do potencial elétrico são: o campo elétrico vale 900 Newton por Coulomb e o potencial 90 volts. Portanto, considerando um ponto no interior da esfera, interior, hein? Na parte oca, é correto afirmar que os módulos para o campo elétrico e para o potencial elétrico são respectivamente. Me acompanha, olha só o que eu falei para vocês. Se eu pegar no interior do condutor, o campo elétrico na superfície vale 90 volts, mas no interior do condutor o campo elétrico é quanto? Zero. Não existe campo elétrico, tá? É a blindagem eletrostática, gaiola de Faraday, não é mesmo? Aqui fora eu tenho um campo elétrico de 900 Newton por Coulomb, mas no interior é zero. Só que o potencial não, galera. O potencial tanto faz ser no centro, como ser aqui, ou na superfície, ele é um valor constante. Então, aqui dentro, o potencial vai ser 90 volts. Então, olhando para as alternativas agora, quanto é o campo elétrico dentro? 0 Newton por Coulomb. E o potencial no interior? 90 volts. Então, eu vou ter como item correto aí o item A, não é verdade? Então, podem marcar o item A. Campo elétrico 0 e o potencial, ele é constante. Perfeito. Vamos lá então, galera. Vamos para o nosso segundo exercício. Olha aqui que questão também interessante e alguns alunos até conseguem fazer mentalmente, né? Podem se ligar nisso, porque é uma questão que dá para fazer. Se não, a gente faz aqui as continhas para ver. Considere uma carga pontiforme Q, ou seja, uma carga em forma de ponto, tá? Fixa no ponto O e os pontos A e B, como mostra a figura a seguir. Sabe-se que os módulos do vetor campo elétrico e do potencial elétrico gerados pela carga no ponto A valem respectivamente E e V. Nessas condições, os módulos dessas grandezas no ponto B valem respectivamente. Traduzindo, galera, vamos ver se todo mundo acompanhou o raciocínio, a leitura do problema. Ele está dizendo que existe uma carga aqui, ó, tá legal? E que essa carga está gerando um campo elétrico E no ponto A e um potencial V no ponto A. O ponto A está a uma distância D. O que ele quer saber agora? Qual é o valor do campo elétrico no ponto B e o potencial elétrico no ponto B. Olha a fórmula do campo elétrico. K, módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado. Olha a fórmula do potencial elétrico. K, carga, distância. É parecido, não é, Kilder? É parecido, professor, mas aqui não tem módulo, ó, e aqui não é distância ao quadrado. Se liga nisso. Há essa diferença aí, tá bom? É uma diferença enorme, tá bom? Beleza. Olhando para o potencial, que é mais fácil, como essa minha carga, ele está dizendo que o potencial é V, então essa minha carga é positiva, ó. Então, o que eu vou perceber? Que a distância e o potencial, eles são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso, professor? Se eu estou aumentando a distância, o que eu estou fazendo com o potencial, então? Estou diminuindo. Ora, se a distância é D e o potencial é V,
Se eu levar para uma distância 2D, o potencial vai cair para metade, vai ser V sobre 2. Por quê? Porque eu estou aumentando a distância 2 vezes, o potencial diminui 2 vezes. Vocês concordam? Perfeito? Fácil de ver, não é? Agora toma cuidado. Talvez você queira dizer assim, professor, então o campo elétrico vai ser a mesma coisa, vai ser E sobre 2. Eu dupliquei a distância, aí muito cuidado mesmo. O campo elétrico gerado nesse ponto A seria K, Q, dividido pela distância ao quadrado. Agora vamos para o campo elétrico nesse ponto B. Seria K, a mesma carga Q. Agora a distância seria 2D. Então fica 2D ao quadrado. Que eu entendi. O campo elétrico, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não é simplesmente a distância. Isso mesmo. Então, daqui eu vou tirar que o EB vai ser igual a K, módulo da carga, dividido por 4D ao quadrado. Eu queria que você me ajudasse. Vê se você enxerga isso aqui, Olha o que eu estou destacando, Aqui o dk, que distância ao quadrado é o E. Isso quer dizer que o campo elétrico no ponto B seria E dividido por 4. Exatamente. Se eu duplicar a distância, o novo campo elétrico seria 4 vezes menor. Moral da história, pessoal, no ponto B, o potencial vai ser metade do que eu tinha e o campo elétrico 1/4 do que eu tinha. Tudo bem? Ficou fácil de visualizar isso aí? Tá? Beleza. Vamos para o exercício 3 agora? Olha aqui, questão simples. Olha, ele diz o seguinte, Na figura, os anéis concêntricos A, B e C, de raios respectivamente iguais 1, 2 e 3 metros, representam regiões equipotenciais, tem o mesmo potencial elétrico, geradas devido à presença de uma carga elétrica positiva, colocada no ponto central Q. Se o potencial em A tem o valor V, o potencial em C tem o valor... Olha só, vamos fazer isso mentalmente? Vamos pensar na questão de uma maneira bem simples, não dificulte as coisas. Ele está dizendo que no ponto A, que aqui é 1 metro, eu vou ter um certo potencial V. Carga positiva, potencial positivo. Isso quer dizer que se eu aumentar a distância, eu vou diminuir o potencial. Eles são inversamente proporcionais. Aumentei a distância, diminuo o potencial. Pensa comigo, pessoal. Se eu estou aumentando a distância, aqui era 1 e aqui vai passar a ser 3 metros, eu estou triplicando a distância, não é verdade? Então, se eu triplico a distância, o meu potencial vai ser 3 vezes menor. Vocês concordam? O meu potencial vai ser 3 vezes menor. Então, se era V, vai passar a ser V sobre 3. Se você olhar, é exatamente o item D, né? Nosso item D de dado. Beleza? Esse tipo de questão não dá para errar. Só toma cuidado, porque ele vai querer fazer uma comparação, às vezes, como o exercício anterior. Ele vai querer comparar o campo elétrico com o potencial elétrico. O campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aqui, no potencial, não tem distância ao quadrado. Perfeito? Valeu, galera! Vamos para o exercício 4, então. Ele diz assim, alinhadas com um ponto P, estão distribuídas 3 cargas elétricas pontiformes, de intensidades que, diferentes uma da outra apenas pelo sinal da carga que acumulam. Devido à presença das 3 cargas, o potencial elétrico gerado no ponto P tem valor. Então ele quer saber o potencial elétrico no ponto P. Tu me ajuda? Olha para cá, segue aqui, Eu quero potencial no ponto P. Então o potencial no ponto P vai ser o potencial devido a essa carga, que eu vou chamar de 1, mais devido ao dessa carga, que eu vou chamar de 2, mais devido ao dessa carga, que eu vou chamar de 3. Ô Kilder, eu tenho que me tocar que o potencial da carga 2 é negativo. Perfeito, é isso mesmo. Então vai ficar assim, potencial no ponto P, K,
que multiplica Q1, ele diz que todas elas são iguais, ó, é Q. Então, eu vou até deixar só Q logo aqui, tá? Q dividido pela distância D1. Qual seria a distância D1? É a distância dessa carga até o ponto P. 1, 2, 3, D. Potencial da carga 2, K menos Q, dividido pela distância dela até o ponto P, que seria D, mais potencial da carga 3, K, Q, todas elas têm a mesma carga, dividido pela distância. A distância aqui vai ser 2D. Tudo bem? Então, ajeitando isso aqui, nós vamos ter, galera, ó, VP vai ser igual a KQ dividido por 3D menos KQ dividido por D. E aqui vai ficar KQ dividido por 2 vezes o D. Tudo bem? Ficou claro de ver isso aí? Olha só, se eu tirar o MMC disso aqui, moçada, vai dar um total de 6D, tirando o MMC. 6D dividido por 3D vai dar 2. Então, vai ficar 2 que multiplica KQ. 6D dividido por D vai dar 6. 6KQ. 6D dividido por 2D vai dar 3. Fica 3KQ. Então, eu vou ter um total que o VP vai ser 2KQ mais 3KQ vai dar um total de 5KQ, menos 6KQ vai dar menos KQ sobre 6D. Então, o potencial elétrico no ponto P vai ser exatamente menos KQ dividido por 6D. Olhando para as nossas alternativas, menos KQ sobre 6D é exatamente o item A. Tudo bem, moçada? Deu para compreender bem? Vamos para o último exercício agora. Vamos elevar um pouquinho o grau de dificuldade. Vamos dificultar um pouquinho só, mas eu tenho certeza que vocês vão acompanhar o raciocínio e vão aprender isso. Vamos lá para o 5º exercício. Beleza, galera? Então vamos para a questão 5 aqui, né? Vamos subir um pouquinho o nível, como eu tinha falado para vocês aqui, olha só. Uma partícula de 1 grama está eletrizada com uma carga de 1 microcoulomb e, ao ser abandonada do repouso no ponto A do campo elétrico da carga pontiforme Qzão, fica sujeita a uma força elétrica cujo trabalho por ela realizado entre os pontos A e o ponto B é igual ao trabalho realizado pelo seu próprio peso durante sua queda num desnível de 40 metros. Sabendo que o K, né, que é aquela constante eletrostática do vácuo, é 9 vezes 10 elevado a 9, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, e que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que o valor da carga Qzão é. Ele quer essa carga Qzão. Então me acompanha, veja só como fazer esse exercício, olha para cá. Ele está dizendo que eu vou pegar essa carga Qzinho de 1 microcoulomb, e aí não esquece, o micro é 10 a menos 6. Então 1 microcoulomb é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, é o micro. E eu vou tirar essa carga de A e levar para B. Como é que eu calculo esse trabalho? O trabalho é igual a Q vezes U. O trabalho vai ser igual à carga, que é 1 microcoulomb, e a DDP de A até B vai ser VA menos VB. Só que, professor, eu estou com alguns probleminhas aqui. Eu não tenho esse trabalho. Ei, cara, ele disse que o trabalho é igual ao trabalho da força peso dessa partícula se ela cair durante 40 metros. Lembrando lá do teu primeiro ano, o trabalho da força peso é mgh. Agora tem um pequeno probleminha. A massa está em gramas. Como é que eu transformo para quilogramas, professor? Você multiplica por 10 elevado à terceira quilos, né? Aí vai ficar em quilogramas. 1 quilograma é 1000 gramas. Então, para transformar de gramas para quilogramas, tu multiplica por 10 elevado a menos 3, tá bom? Aí, dá uma olhada para cá. O trabalho da força-peso vai ser 1 vezes 10 a menos 3. A gravidade é 10
e a altura, o problema falou que é 40 metros. Ele disse que o trabalho da força elétrica é igual ao trabalho da sua força-peso se ela cair 40 metros. Então, beleza. Trabalho da força-peso, ó, vai ser igual, então, a 400 vezes 10 a menos 3. Então, o trabalho da força-peso vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 1, ou seja, 0,4 joules. Beleza, professor. Então, esse trabalho da força-peso é igual ao trabalho da força elétrica. É isso mesmo. Foi isso que o problema me disse. Então, o trabalho vai ficar 0,4 igual a 1 vezes 10 a menos 6, VA menos VB. Mas, professor, eu não sei o VA e o VB. E o problema quer saber, olha, o valor dessa carga, da carga Qzão. É verdade. Ele quer saber quanto vale esse Qzão. Então, vamos fazer o seguinte. Essa carga Qzão, ela está gerando um potencial aqui e está gerando um potencial aqui. Vamos olhar então quanto é que vale esse potencial? Olha só, VA é KQ dividido pela distância. Então, VA vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9. A carga eu não tenho. Que distância é dessa carga para o ponto A? Olha aqui em cima, ó, 3 centímetros, que eu vou levar para metros. Só multiplicar por 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2 metros. Perfeito, professor. Então, essa distância eu vou substituir. Ó. 3 vezes 10 elevado a menos 2. Simplifica esse 9 com esse 3, o VA vai ser igual, galera, a 3. Joga o 10 a menos 2 para cima, vai ficar 10 elevado a 11, que multiplica aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o VB. Seria KQ dividido pela distância. Seria VB, mas o que é o VB? O VB é o potencial elétrico que essa carga está gerando no ponto B. Eu calculei o VA, que é o potencial que essa carga está gerando no ponto A, e o VB é o que essa carga está gerando no ponto B. Seria 9 vezes 10 elevado a 9, o valor da carga que eu não sei, e a distância, professor, a distância da carga até o ponto B, não é, professor? É sim. Que distância é essa? 9 centímetros, que levando para metros, 9 vezes 10 a menos 2. Ah, legal. Chega aqui comigo então. 9 vezes 10 a menos 2. Você, ó, cancela isso aqui. O VB vai ser, joga esse 10 a menos 2 para cima, fica 10 elevado a 11, que? Então, você resolveu o problema. Por quê? Eu não tinha o VA e nem o VB, agora eu descobri o VA e descobri o VB. Vou substituir aqui e vai aparecer a carga que eu tanto quero saber. Então, olha só, vai ficar, vamos até aproveitar e substituir logo aqui, ó, para ganhar esse espaço aqui. Vai ficar que multiplica VA, quem é o VA? 3 vezes 10 elevado a 11, Q, menos o VB, que é 1 vezes 10 elevado a 11, Q. Então, fica 0,4, 1 vezes 10 a menos 6. E aqui vai ficar 3 menos 1, 2. 2 que multiplica 10 elevado a 11 vezes o quê? Aí vai ficar 0,4. Aqui vai ficar 2 que multiplica 10 elevado. Se eu colocar isso aqui, galera, vai dar 10 elevado a 5. Que? Tudo bem? Joga isso aqui para baixo, então você vai ter 0,4, joga para o denominador, 2 vezes 10 elevado a 5, que? De onde nós vamos tirar que o que vai ser 0,4 dividido por 2, dá 0,2. Joga o 10 elevado a 5 para cima, fica 10 a menos 5. Daqui eu vou tirar aqui o que? Vai ser 2. Se eu aumentei esse número, tenho que diminuir esse. Vai para 10 a menos 6, Coulomb. E o que é o 10 a menos 6? Nós já falamos hoje. É o micro. Então, aqui seria uma carga de 2 microcoulomb. Opa, professor, essa é a minha resposta?
Professor, mas é uma questãozinha mais difícil, não é? Com certeza é uma questão mais difícil. Mas tenta refazer que você vai ver que ela vai começando a ficar mais simples. E quando aparecer outra com esse raciocínio, você vai saber como resolver, como fazer. Então a minha carga, que é a carga Qzão, é 2 microcoulomb. Tudo bem? Um grande abraço e a gente se encontra aí nas próximas aulas, tá ok?